Bom dia, amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Quando Jesus fizer a chamada, você estará lá? Amém. Amém. Todos nós estaremos, pela graça do Senhor. E como é bom ver esse prédio cheio, lotado de gente. Uma alegria muito grande fazer parte da Igreja de Cristo. E nesses dias frios é muito bom ter o calor humano dos irmãos. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 4. Romanos 7. A partir do versículo 4, que diz o seguinte: palavras de Paulo: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem, melhor dizendo, a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Hoje nós falaremos sobre um tema que está sendo bastante prejudicado e até mesmo bastante banalizado nos dias atuais. Algo que sempre se apresentou como uma grande dádiva para nós, uma unanimidade dentre as pessoas, mas que nos últimos anos passou a ser cada vez mais tolhida de nós, seres humanos, e cada vez mais relativizada, que é a nossa queridíssima e amada liberdade. Mas afinal de contas, qual é o conceito, qual é o significado de liberdade, para que de fato possamos não apenas desfrutá-la, mas também defendê-la quando estiver sendo sorrateiramente, ardilosamente prejudicada pelas forças malignas deste mundo. Uma coisa que eu me dei conta quando eu estava preparando esta pregação aqui, desta manhã, é que o conceito de liberdade varia de acordo com a idade, ou, melhor dizendo, maturidade. E varia também de acordo com o intelecto de cada ser humano. Você e eu também, com certeza, já dissemos a seguinte frase a alguém ou algum conhecido: o pior cego é aquele que não quer enxergar, insinuando uma conotação de uma prisão sem muros, em que o indivíduo se encontra aprisionado em suas próprias convicções, averso a qualquer pensamento que coloque em xeque aquilo que ele acredita, mesmo sendo pautado em argumentos bastante racionais. Em outras palavras, algumas pessoas, ou melhor, muitas pessoas, encontram uma certa liberdade, entre aspas, através do aprisionamento dos seus pensamentos. Outra frase que já fez ou faz parte muito do nosso cotidiano é a seguinte: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E conota aquele exercício de liberdade que o indivíduo possui de conseguir enxergar algo que o senso comum não possui a habilidade ou mesmo o condão, o poder de enxergar. Vamos colocar aqui alguns exemplos práticos de alguns conceitos de liberdade de determinadas pessoas, só para a gente fazer um comparativo aqui com essas ideias. Se nós perguntarmos a uma criança o que é liberdade, ela responderá que é brincar sem limites, não tomar banho e sem ter hora exata para comer e para dormir.
Se nós perguntarmos a uma pessoa que é obesa o conceito de liberdade, será comer e beber o que quiser, quando quiser e na quantidade que quiser. Se nós perguntarmos a um adicto, a um viciado, a liberdade é utilizar o seu entorpecente a qualquer hora e a qualquer tempo. Se nós perguntarmos a um capitalista o conceito de liberdade, ele falará: quanto mais dinheiro, mais liberdade. Se há um comunista, quanto maior a ação estatal na minha vida, maior liberdade. Se há um paralítico, o simples fato de poder se mover já é uma liberdade. Vamos abrir aqui em Gálatas capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, um pouquinho mais para frente. Gálatas capítulo 5, só o versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Com toda essa relativização do conceito de liberdade, cada um pensando de uma forma, cada um agindo de uma forma, o que será de fato esta liberdade? O que será que ela é? Para que não voltemos ao terrível jugo da escravidão. E ainda mais um questionamento, considerando que a humanidade, de um modo geral, ela não conhece o verdadeiro significado de liberdade, e ainda pior, ela ainda desvirtua o significado. Será que a humanidade não vive em uma prisão sem muros, tendo apenas uma ilusória sensação de liberdade, que nada tem a ver com aquela liberdade que Cristo Jesus nos libertou? Será que a humanidade está vivendo uma prisão sem muros? Tem um famoso filósofo alemão, que ele se chama Immanuel Kant. Ele viveu no século XVIII. Em outras palavras, ele dizia que o exercício da liberdade não poderia se confundir com o exercício de realização da própria vontade. Porque se assim fosse, a liberdade estaria sujeita, estaria escrava ao desejo individual de cada um. Ou seja, nós seríamos como animais irracionais, que vivem movidos pelo próprio instinto, e em nada nos diferiríamos dos animais. Logo, a verdadeira liberdade não pode estar atrelada à realização dos nossos desejos. A ideia de liberdade de Kant se baseia então em uma total autonomia, uma vontade soberana de realizar aquilo que não se quer. É bem interessante, né? A gente pensar desta forma como o pensador Immanuel Kant. Continuando aqui em Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 18. Gálatas 5, versículo 13 ao 18. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês estão guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Esse capítulo 5 aqui da carta de Paulo aos Gálatas
enfatiza muito bem como nós, como a Igreja de Cristo, devemos proceder no nosso exercício da liberdade. Desde o momento que cometemos o nosso primeiro pecado consciente, nós perdemos a nossa liberdade, que nada mais é que o poder de realizar a vontade agradável de Deus em nossas vidas, tendo o controle, a autonomia contra o pecado. Após esse nosso primeiro pecado consciente, infelizmente, optamos por adentrar e nos aprisionar no calabouço de Satanás, na antessala do inferno, sendo marionetes da carne, escravos, trancafiados aos nossos próprios desejos. É uma situação horripilante, tenebrosa, asquerosa, e mais, todos os adjetivos ruins que nós encontramos. Esta é a situação da humanidade, desde o pecado. Esta foi a nossa situação antes de sermos eleitos por Cristo. Se o nosso coração não se aflige com este terrível estado que a humanidade se encontra, que o mundo todo se encontra, é porque muito provavelmente, talvez o seu, talvez o meu coração, ele já esteja cauterizado pelo pecado e possivelmente também aprisionado numa prisão espiritual sem muros. Aqui no versículo 17, em Gálatas mesmo, ele diz: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, o conflito entre o Espírito e carne, em suma, ele só ocorre em um só local, que é dentro das nossas almas. E em nenhum outro local há este conflito, mesmo porque o Espírito e a carne são antagônicos, são opostos um do outro. Eles coexistem em realidades diferentes, absolutamente distintas um do outro. Portanto, não há conflito. Eles são como óleo e água. Simplesmente não se misturam e não compactuam num mesmo ambiente, a não ser tão somente dentro da nossa alma. Por isso, devemos tanto clamar, devemos tanto nos humilhar, implorar pela grandiosa misericórdia de Cristo em nossas vidas, para que o exercício da nossa liberdade seja segundo a liberdade do Espírito Santo que Ele nos proporciona, e não pelo aprisionamento das nossas vontades pecaminosas da carne. Se nós dermos vazão à nossa carne, estaremos também escravos de todo o pecado. No versículo 18, que ele fala: Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, em outras palavras, se nós andarmos pelo Espírito, o poder escravizante e pecaminoso da carne já não tem eficácia sobre nós. É como um interruptor de energia. Se ele está acionado, a lâmpada acende e não há mais escuridão. Porém, sendo ela interrompida, a luz cessa e a escuridão toma o lugar deixado pela luz. A decisão é nossa de acender ou não este interruptor espiritual. Já no mundo de fora, as pessoas que estão fora do reino de Deus sequer possuem esta possibilidade, vivendo nas mais densas trevas, de trevas em trevas, rumo à perdição. Tomara que a partir do dia de hoje, tanto você quanto a mim, nós compreendamos o nosso papel no reino de Deus e ajudemos os perdidos a acenderem também os seus interruptores espirituais, pois esta é uma responsabilidade sua e minha, sem dúvida alguma, seremos muito cobrados por Deus no dia do juízo final. Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 5. Um pouquinho mais para frente. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 1.
Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: palavras de Paulo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas é que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Versículo 8: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá, melhor dizendo, sobre ti. Simples, viver na luz. Esta é de fato a liberdade, a qual eu e você, a qual nós devemos buscar, viver com todas as nossas forças. No versículo 2, ele fala aqui: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso irmão mais velho, com apenas uma infinidade de anos a mais que nós, é o nosso maior exemplo de liberdade. Pois, diferentemente, como o pensador Immanuel Kant pensava que a verdadeira liberdade é fazer aquilo que não se quer, Cristo Jesus, através de toda a sua trajetória, tanto no espírito como na carne, evidenciou o cerne de toda a essência da liberdade, desta liberdade humana. Seja escravo da vontade de Deus e faça não aquilo que você não quer fazer, mas sim aquilo que precisa ser feito. O Messias, ele demonstrou o ápice da liberdade humana, fazendo aquilo que precisava ser feito, independentemente até da sua própria vontade na terra. Em carne, pois, ele em vida terrena não queria passar por todo o martírio que ele passou, e em especial de sua separação momentânea do Pai. Mesmo de forma momentânea, ele não queria passar por isso. Mas Jesus, contrariando a sua própria vontade na terra, ele exerceu o maior ato de liberdade já visto na existência, fazendo a vontade do Pai, desligando momentaneamente o seu interruptor para acender permanentemente o nosso interruptor espiritual, o interruptor da Igreja de Cristo aqui na terra, fazendo tudo aquilo que precisava ser feito. Portanto, o exercício pleno, o exercício perfeito de toda a liberdade não se dá pela realização dos nossos desejos, tampouco se dá pela realização como falou Immanuel Kant, que é a liberdade de fazer aquilo que não se deseja. Porém, o exercício verdadeiro da liberdade, assim como Cristo realizou, é fazer aquilo
que precisa ser feito, para honra e glória, soberania e louvor a Deus o Pai. O maior exemplo de liberdade é ter uma infinidade de possibilidades de castigo para os seus inimigos, mas ainda assim optar por amá-los de forma incondicional, de forma imerecida. Este é Jesus que mostrou através da sua liberdade, através do exercício pleno de toda a sua liberdade, o que você, o que a mim, o que todos nós devemos fazer no exercício da nossa liberdade, para louvor e honra do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor bondoso Deus e maravilhoso Pai, queremos te agradecer pelo nosso maior exemplo de liberdade, que é Cristo Jesus, que fez aquilo que precisava ser feito. Este é o nosso maior exemplo. Nós não queremos seguir os nossos desejos pecaminosos no nosso coração. Não queremos mais ser escravos de nós mesmos, mas sim queremos ser escravos da tua vontade, pois esta é a verdadeira liberdade. Cristo Jesus demonstrou isso na cruz, fazendo isso de forma plena, agora nos concedendo a graça e a misericórdia da salvação, da liberdade do pecado. Essa é a liberdade que nós devemos buscar, e nós devemos também disseminar essa liberdade para toda a humanidade, para que toda a humanidade se converta ao Senhor. Queremos também te pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, por todas as nossas transgressões, pois muitas vezes, Pai, realizamos o exercício de nossa liberdade de uma forma indevida, de uma forma desagradável aos teus olhos. Queremos te pedir perdão, que o sangue de Jesus vigore em nossas vidas a todo momento, pois precisamos do Senhor. O Senhor é necessário em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue nos dando uma semana maravilhosa, cheia do teu Espírito Santo, e nos proporcione cada vez mais a graça e a misericórdia do Senhor, da tua palavra, dos estudos, da comunhão, do partir do pão e das orações. Então queremos, neste momento, reafirmar a nossa aliança com o Senhor e ofertar a nossa vida como uma oferta de aroma suave e agradável a Ti. No nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, oramos e agradecemos. Amém. Amém.